E aí galera, bem-vindo ao Descomputando. Continuando as questões sobre funções, hoje a ideia é comentar um pouquinho sobre funções criadas por nós programadores, tá? A ideia de uso de função, basicamente, é você conseguir reutilizar código, principalmente isso, melhora o escopo, ou seja, melhora a responsabilidade de regiões do seu código, tá? Para não ficar uma maçaroca gigantesca. Melhora a manutenção, obviamente, uma vez que você, no mundo real, você trabalha em equipes, né? Então, assim, isso te ajuda a dar manutenção no seu código. Então, você tem uma função específica que realiza uma tarefa, você só tem que mexer naquela função e não no código como um todo, né? Melhora a legibilidade do código, obviamente. Aumenta a produtividade, porque eu não preciso ficar repetindo o código, né? Eu tenho uma função muito complexa, eu programo ela uma única vez e a partir disso eu só reuso a chamada dessa função, certo? E por onde eu começo a trabalhar com funções? Existem vários tipos de funções, mas a gente em C++ começa abordando esse assunto de uma maneira um pouco indolor, vamos por assim dizer, que é uma função void. Uma função void ela não tem retorno, mais para frente vai ficar claro que é ou não retorno, mas saiba que uma função void tem a ideia informativa, ok? Então imagine que eu tenho um programa que eu quero criar um cabeçalho e toda vez que eu executo esse programa, ou em 3 ou 4 situações eu preciso mostrar o cabeçalho, e esse cabeçalho tem vários símbolos, algo meio cheio de frufru. Então eu posso usar uma função void, que tem o caráter mais informativo. Uma função, independente dela ser void ou não, ela pode receber parâmetros ou não. Parâmetros, vamos dizer que são as informações que essa função vai manipular para fazer a função realmente que ela tem que ser executada. Vamos direto para o código para a gente ver aonde a gente escreve essas funções, né? Aonde a gente chama funções e assim por diante. Vamos aqui no meu Code Blocks, eu tenho o padrãozinho simples. Supondo que aqui eu vou escrever apenas uma frase, vamos executar esse cara. Perceba que ele mostra na tela a nossa frase, que quem que faz isso é o nosso Cout. Porém, antes dessa frase, eu queira exibir um cabeçalho, uma graça aqui, uma firula. Esse programa é criado, vou dar um /n, Cout, esse curso, vou dar um /n, Cout, para saber mais, inscreva-se, curta. E vou fechar aqui com um monte de asterisco. Vamos executar esse carinha. Deu um erro aqui, lógico, está faltando os pontos e vírgula. Erro clássico. Beleza, então perceba que ele mostrou esse cabeçalho. Suponha que você tenha algumas situações, você vai precisar chamar esse cabeçalho mais de 2 vezes. Escrevi uma frase principal aqui, vou escrever uma outra frase. Aí, a partir disso, eu vou precisar repetir meu cabeçalho, porque aqui virão outras 2 frases de inspiração para você continuar os estudos de programação. Programação é massa, programação é legal. Executar esse cara, que apesar que a saída ficou meio feia, mas tudo bem, você entendeu. Olha só que repetição de código que fica, né? Então, eu tenho esse bloco de código gigantesco aqui, tenho esse bloco de código gigantesco aqui, e poderia, se eu quisesse utilizar mais vezes o cabeçalho, teria que chamar essas linhas de código aqui, que são 5 linhas de código. Como a gente pode melhorar isso aqui? Através de funções. Eu vou tirar esse cabeçalho nosso daqui. O que vai acontecer agora? Nessa região superior do meu código, fora do meu int main, eu vou começar a escrever as minhas funções que eu preciso. Uma delas vai ser o cabeçalho. Esse cabeçalho ele tem caráter apenas informativo, por isso eu vou usar uma função simples, sem retorno, ou seja, do tipo void. Vou chamar de cabeçalho, abro e fecho parênteses. Neste caso a gente está trabalhando com uma função simples e sem parâmetro. Lembra aqui que existem 2 tipos, função void, que não tem retorno, e ela pode ter parâmetros ou não. Nesse caso, a gente está trabalhando com uma função que não possui parâmetros. Se essa função possuir parâmetros, ou seja, se ela precisar de dados a mais vindos de outra região de códigos, eu preciso especificar os parâmetros entre os parênteses. E, por fim, abro e fecho chaves. Todo o meu código da função irá aqui. Se essa função é meu cabeçalho,
Quem que vai vir aqui? As minhas linhas do cabeçalho que eu tinha tirado lá do meu main. Criei duas regiões do código aqui, ó, bem divididas. Então o meu int main é esse carinha aqui embaixo e a minha função criada é esse carinha aqui em cima. Um detalhe muito importante é, toda vez que você dá F9, sempre a função main é executada primeiro. Vamos fazer esse teste? Se não fosse executada primeiro, a minha função cabeçalho teria que exibir algo na tela, concorda? Eu vou dar um F9 aqui, ó. Perceba que não deu problema, executou normal, porém só foram exibidas duas frases. E essas duas frases, não é coincidência, elas estão no main. Mesmo que eu tenha uma função fora do meu int main, se eu não chamá-la dentro do meu main, essa função não é executada, certo? Ó, F9 novamente. Eu criei apenas a minha função aqui, mas em nenhum momento eu chamo ela dentro do meu main. Então ela nunca vai ser executada. Eu quero voltar os meus cabeçalhos para serem executadas nesse programa. O que eu faço? Simples. Se o meu main é a função principal e é ela que sempre é executada, eu tenho que chamar ela aqui dentro do meu main. Como chama a minha função? Cabeçalho. Ela recebe parâmetros? Não. Então aqui não irá nada. Só abro e fecha parênteses. E ponto e vírgula. Esse carinha aqui, ó, caracteriza uma chamada da função cujo nome é cabeçalho, ok? Sempre que você ver algum nome, seja ele reservado do sistema, igual você viu alguns vídeos atrás da biblioteca CMF, seja ele da biblioteca CString, ou seja o nome que você acaba de criar com abre e fecha parênteses, isso caracteriza uma chamada de função. Vamos executar esse carinha? Ó que massa agora! O nosso cabeçalho apareceu na tela. Apareceu na tela antes das nossas duas frases aqui que eu tinha no main. E se eu quiser que apareça mais cabeçalhos? Eu apenas chamo a minha função que tem responsabilidade do que? De imprimir na tela apenas linhas de cabeçalho. Então aqui eu tenho três chamadas. Se o meu main sempre executa primeiro, então ó, ele vai iniciar, vai receber uma chamada da função cabeçalho, a nossa função é executada, volta para cá, continua a execução e tem mais duas novas chamadas. Vamos ver o que vai acontecer? F9, olha que legal, apareceu uma vez a nossa função, depois apareceu as duas frases que está no int main, apareceu novamente a nossa função e apareceu novamente a nossa função, certo? Então funções void são apenas, vamos por assim dizer, informativas ou decorativas, porém eu não estou deixando isso no meu main. Eu fiz um esboço aqui no Paint para você entender qual que é a ideia. Então suponha que eu tenho o meu int main aqui em vermelho, essa região aqui que está destacada em vermelho é o meu main. Essa função main, ela é conhecida como uma função principal, ou seja, o seu programa sempre vai começar a partir dela, independente do que tiver antes. Para eu escrever funções, neste caso aqui, eu estou especificando uma região fora do meu main, que está destacado em azul, e acima do meu main. Então perceba que meu int main tem uma separação aqui, ó. Então as minhas funções são criadas acima do meu main. Isso eu criei e ela só será executada se houver uma chamada, que é aqui destacada em azul, se houver uma chamada desta função. Neste exemplo, essa função chama exibir e aqui está a criação da função void exibir e ele exibe apenas uma frase na tela. Foi exatamente o que a gente fez lá. Então o que acontece? O seu código inicia no main, encontra uma chamada de função, essa chamada remete lá à função criada, executa o que tem que executar e logo em seguida ela volta para as linhas logo subsequentes que houverem no seu código. Então se houvessem mais linhas aqui embaixo, elas seriam executadas até encontrar um return zero para encerrar seu problema. Então isso caracteriza uma função void simples e sem parâmetro. Eu só vou fechar com outro exemplo simples aqui para utilizar alguns códigos um pouco mais elaborados, tá? Suponha que eu tenha a minha função cabeçalho, vou pular uma linha aqui depois que eu exibir o meu cabeçalho, ok? Vou continuar exibindo essas duas frases. Além disso, eu vou exibir uma multiplicação de dois números. Quem será esses dois números? Eu vou definir lá na minha função. Vou exibir uma frase no meu main, a saída a seguir será originada em uma função. Essa função tem responsabilidade de multiplicar dois números. Então, eu vou escrever essa função como multiplicação. Esse nome eu que dei, esse nome eu que escolho, ok? Esse nome respeita as mesmas regras de nomes de variáveis. Essa minha função ainda não existe, tanto é que se eu executá-la, vai dar um errinho aqui, ó. Perceba por quê. Ele diz aqui que multiplicação não está declarada nesse escopo. Ela não existe. Essa função, para que essa chamada ocorra, precisa existir no meu código. Aonde ela tem que existir? Pode existir aqui acima do meu int main. E fora
da minha função já existente void cabeçalho, ok? Vou criar aqui void, porque ela não tem retorno. Qual o nome que eu escolhi? Multiplicação. Ela não possui parâmetros, então eu só abro e fecho parênteses, abro e fecho chaves. Essas chaves delimitam o escopo da minha função. Tudo o que acontecer aqui dentro é de responsabilidade da multiplicação, certo? Tem um número 1 aqui, que eu vou iniciar ele com 2. Tem um número 2 aqui, que eu vou iniciar ele com 6. E vou exibir na tela essa multiplicação. A multiplicação de 2 por 6 é num 1 vezes num 2. Show de bola? Então, acabo de criar uma função cujo nome é multiplicação. Ela é delimitada por essas chaves. Então, tudo que existe aqui dentro dessas chaves apenas existe na função multiplicação. Para eu executar essa função, eu necessito chamá-la lá no meu int main, porque ele é meu programa principal. Lembre-se disso. Se não houver chamada, removi a chamada aqui do meu int main. Vou executar. Saca só, exibi o meu cabeçalho, porque existe uma chamada dessa função cabeçalho aqui na minha linha 27. Exibi as minhas frases que estão no meu int main, certo? Pulei uma linha e exibi a minha frase aqui. A saída a seguir será originada em uma função. Porém, essa função não fez nada. Por quê? Porque não existe chamada dessa função. Para eu chamá-la, é simples. Qual o nome que eu dou? Multiplicação. Abro e fecho parênteses, ponto e vírgula. Esse tipo de chamada aqui, ó, perceba que ela é uma chamada seca, né? Só o nome, abro e fecho parênteses, ponto e vírgula. Caracteriza chamadas de funções void sem parâmetro, beleza? Vamos executar esse carinha. Ó que legal agora, ó. Executei meu cabeçalho, executei as minhas frases, todas que estão no meu int main. E por fim, chamei a minha função que faz o quê? Multiplica dois números. Então a saída aqui na tela, a multiplicação de 2 por 6 é 12. Então vou ficando por aqui. No próximo vídeo eu venho com funções void com parâmetros. E até uma próxima.